Ó, o Facebook deu certo hoje. Outra vez que eu fiz, não deu. Vamos aqui pelo Instagram também. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Perfeito. Tá? Vamos lá, o que aqui o Instagram tá me dizendo. Bom, vamos dar um tempinho para esperar o Facebook avisar. Quem estiver entrando aqui, quiser me dizer quem é, de onde é que tá falando. Só vamos iniciar agora esse comecinho. Oi, Heloísa! Querida, tudo bom? Seja bem-vinda. Que bom te ter aqui, que bom te ter aqui. Vamos esperar o Facebook. Oi, amada. Esperar o Facebook avisar para o pessoal. Ele demora um tempinho para começar a avisar que a gente está online. Eu também estou fazendo no Instagram. Vamos ver quem entrou no Instagram. A Rita entrou. Noemias entrou. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Acenar aqui para o povo. Que bom ter vocês aqui. Ah, adora me ouvir. Obrigada, querida. Que bom. E é muito bom também, né? Eu adoro fazer live. Adoro. Tinha parado de fazer e aí voltei e não sei nem por que eu tinha parado, porque eu gosto. Adoro compartilhar conhecimento. E é uma área tão gostosa, né? Essa área de autoestima, de emagrecimento. É muito bacana. Toda mulher quer emagrecer pelo menos uns 4 quilos sempre, né? A gente sempre quer perder um pouquinho. E aí, às vezes, tem umas coisinhas que estão no meio do caminho que impedem a gente de emagrecer. E eu tô sempre aqui dando dicas. Vamos lá. Vamos ver como é que tá o pessoal aqui do Insta. Quem está chegando agora, se quiser compartilhar a live, eu vou adorar. Tá? É rapidinho de compartilhar pelo Facebook, só apertar ali embaixo, já compartilha, e de repente a gente consegue, então, passar a mensagem para mais pessoas, né? Fazer uma corrente do bem aí. De repente a informação de hoje é importante para alguém que está passando por esse problema, né? Padece com excesso de peso. O tema de hoje vai ser bem interessante. Vamos ver quem que chegou aqui. A Giselma. Marida Rosa. Oi, povo. Que bom. Bom, vamos começar, né? Vamos começar o tema de hoje, que vai ser bem interessante. Hoje eu vim falar aqui para vocês, avisando de novo, né, meninas, quem chegou agora, que quiser dizer de onde é que é, se já tentou emagrecer, se não tentou, se padece com excesso de peso, se não, se conhece alguém que está aí nesse dilema. Vamos compartilhar aqui. O que eu não responder agora, eu vou respondendo depois, e sem problema. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana. Qual que é a diferença entre a fome e a vontade de comer? Hoje eu ainda estava na cantina da escola, lá minha filha, e chegou uma mulher e disse: ai, que coisa triste a pessoa querer comer alguma coisa e não sabe o que é, né? Não sabe do que tem fome. E eu ainda pensei: nossa, olha só que coincidência, né? Exatamente o tema de hoje, da nossa live. Quem que sabe aqui o que é fome e o que é vontade de comer? Consegue identificar? Vocês conseguem perceber que existe, de fato, uma diferença entre o que é ter fome e o que é ter vontade de comer? São coisas diferentes. E, às vezes, por a gente não saber o que é, não conseguir identificar, às vezes a gente come sem ter fome. É aí que mora o perigo, é aí que mora o problema. Então, hoje, a live de hoje vai ser uma live rápida, bacana, mas super assertiva, tá? Vai ser exatamente para explicar para vocês qual que é essa diferença entre o que é fome e o que é vontade de comer. Bom, o que é fome, de fato? Fome é o corpo dizendo para ti que ele precisa ser nutrido. Então, a fome, ela vem com aquela necessidade que o corpo tem de ser abastecido para tu poder fazer as coisas do dia a dia, para tu poder trabalhar, para tu poder andar, né? Isso é fome. É a necessidade de nutrientes que o corpo tem para poder manter a máquina trabalhar de forma saudável, bacana, que te dê energia, que tu te sinta mais forte, para tu te levar teu dia a dia, seguir tua rotina. Isso é fome. A fome física, de fato, sabe? Aquela fome física que dá a sensação física. Qual que é a sensação física da fome? É dor de cabeça, dor de estômago, tu sente o estômago roncar, né? Sente a barriga vazia. Tem gente que tem tonturas, tem gente que tem suor,
né? Ela te dá reações, sensações físicas de fato. Oi, Deia, seja bem-vinda. Então, essa é a fome. Quando tu tá com fome, a fome ela chega devagar. Ela não chega de repente, a fome de fato, né? Essa fome física. Ela chega devagar. Então, tu começa a sentir os sintomas físicos da fome, que são esses que eu falei, né? A dor de cabeça, a barriga roncando, às vezes tem pessoas que têm tremor, assim, porque tá com fome, o mau humor, né? Eu tenho, oi, amada, oi, Teca. Eu sinto mau humor, eu tenho mau humor se eu tô com fome, eu não consigo raciocinar direito, eu não consigo tomar uma decisão importante se eu tiver com fome, tá? Então, esses são os sintomas da fome física, daquela coisa de fome mesmo. É o corpo dizendo assim para ti, olha só, para tudo que eu tô precisando de alimento, senão eu não vou conseguir mais pensar, não vou conseguir raciocinar, e vou começar a te dar reações, vou começar a te mostrar que eu tô precisando de comida. Essa é a fome, né? A fome de fato. E o que muita gente tem, às vezes, né, é a vontade de comer, que daí não tem nada que ver com fome. Essa vontade de comer, ela está muito mais relacionada com a nossa inteligência emocional. Com quanto a gente tem inteligência emocional ou não tem, né? O quanto a gente consegue lidar com as nossas emoções de forma inteligente ou não. Então, a fome emocional, a vontade de comer, ela se confunde muito. Nessas horas, a gente acaba trazendo um tipo de comportamento que não é bacana e nada tem a ver, né? Não tem nada a ver com quem quer emagrecer. Ela vai exatamente ao contrário do desejo de quem quer emagrecer. Ela faz o te comportar exatamente de forma oposta, tá? O que acontece com a vontade de comer? Geralmente são as emoções que a gente tem e não está sabendo identificar. Por isso que eu falo que a vontade de comer tem a ver com a nossa inteligência emocional. O quanto a gente sabe, né, lidar com o nosso dia a dia. Isso é saber ter, isso é inteligência emocional, né? Emocional, saber driblar, saber identificar as emoções, saber usar os dois lados do cérebro de forma equilibrada, sem sobressair muito a razão nem muito a emoção. Então, a vontade de comer vem nessas horas, né? Pra gente escapar das emoções. Vamos ver aqui, ó. Ó, eu como por ansiedade, a Déia tá dizendo. André, muitas pessoas comem por ansiedade. A questão que eu tenho batido muito na tecla é o seguinte, a ansiedade, ela se viralizou, né? Tudo a gente chama de ansiedade. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, porque nem tudo é ansiedade. Então, a gente tem que saber identificar para poder não descontar tudo na ansiedade, pobre da ansiedade. A ansiedade virou que nem a virose, né? A ansiedade virou virose, né? A Márcia Maria Santana entrou. Oi, Márcia, seja bem-vinda. Compartilha essa live, Márcia. Vou ficar bem faceira, bem feliz. Vamos lá. Então, o que acontece com a vontade de comer? Sabe aquela... Acabou de almoçar e dá vontade de comer um doce? Né? Aquela vontade de comer uma pizza na hora da novela? Aquele belisquete que tem dentro da gaveta do escritório? Isso tudo são comportamentos que a gente tem, tá? Para a gente poder saciar essa vontade de comer, que na verdade, essa vontade de comer, ela é a camuflagem de uma emoção que a gente não está sabendo identificar, tá? E me diz uma coisa, e a questão do vício em carboidrato? Quem tem aqui vício por carboidrato? Quem tem um vício pelo pão, pela massa, pela pizza, né? Meu Deus, carboidrato, ele é a mesma coisa que a felicidade mastigável, né? Chegou nesse ponto. A gente tem essa tendência, né, a ter essa necessidade de mastigar alguma coisa e estar sempre comendo alguma coisa. Essa vontade de comer é que precisa ser observada. A fome física, ela serve para a gente nutrir a máquina. A fome emocional, que é a vontade de comer, ela aparece para a gente camuflar uma emoção que a gente não está sabendo identificar.
a gente não está sabendo lidar com alguma coisa, com alguma situação, não está conseguindo entender o que está passando ali, o que está se passando, e a gente vai lá e desloca essa emoção para a comida. Essa é a vontade de comer. Vamos ver o que a André falou. Só no café da manhã, o resto do dia fico sem problemas. Vamos ver o que está dizendo aqui. Encontre. Bom, então, Débora, tu já conseguiu identificar, né, um período da manhã onde tu se mantém mais ansiosa. É nesse momento que é interessante, de repente, tu prestar atenção o que é isso que está acontecendo. Tu não está sabendo identificar o que vai acontecer no resto do teu dia, tu não está conseguindo saber essa ansiedade que tu está dizendo que vem de manhã, o que é? A incerteza do que vai acontecer o resto do dia. E se tu souber quais são os próximos passos que tu tem que dar, provavelmente tu vai diminuir a tua ansiedade, porque a ansiedade, ela é um medo do que vai acontecer depois. É o medo do futuro. Ah, do carboidrato tu tá falando, a necessidade do carboidrato de manhã. Mas vai dizer que carboidrato não é felicidade mastigada, né? A gente tem, é bom um pão de manhã cedo, né? Um pão quentinho, gostoso, com manteiga, é uma delícia. E aqui, né, eu não tô dizendo para vocês não comerem o carboidrato, eu só tô querendo mostrar como a gente tem uma tendência a deslocar as emoções da gente para comidas em horas inapropriadas, porque muitas vezes a gente acabou de almoçar e sente a necessidade de comer logo em seguida. Muitas vezes a gente acabou de fazer uma refeição. E por que logo em seguida se sente fome de novo? Por que isso está acontecendo? Por que bate uma vontade de comer? Não é fome, é uma vontade de comer. E se é vontade de comer, vamos ver o porquê que eu estou sentindo isso. O que eu estou querendo camuflar com isso, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho essa confusão de emoção, quando eu desloco tudo para a comida, se eu estou triste, eu como. Se eu estou feliz, eu como. Se eu estou ansiosa, eu como. Se eu estou com medo, eu como mais ainda. Como um pouco mais. E assim vai, né? Então, quando tu come... Vamos ver o que foi. O Max. Oi, Max. Seja bem-vindo. A Dani Pacheco também. Sejam bem-vindos. Quando tu come para saciar uma emoção, né? Tu acaba, às vezes, muitas vezes, comendo até mais do que devia. Tu não come só um pouquinho, tu come muito mais do que deveria, e às vezes come, eu digo que é de forma insana, tá? A gente acaba comendo de forma insana, porque se a gente estivesse tendo controle naquele momento, a gente não comeria o tanto que a gente come. Com certeza não, né? Então, se tu for no super, por exemplo, nessa hora, com essa emoção complicada dentro de ti, com essa sensação de fome, de querer, eu tô com vontade de comer alguma coisa, não sei o que é. Vai no supermercado, vai passar pelo corredor de besteira e com certeza vai acabar comprando o que não tem nada a ver com o teu processo de emagrecimento, com a tua vontade de emagrecer, né? Aí tu vai pensar assim, poxa vida, Estela, né? Então, se eu quero emagrecer, se eu quero me manter saudável, se eu quero manter o meu peso, ou estou num processo de emagrecimento, tu vai me dizer que eu tenho, então, que parar de fazer happy hours, que eu tenho que parar de sair com os meus amigos, que eu tenho que parar de comer pizza? Não estou dizendo nada disso, né? Bem pelo contrário. A comida, ela é um dos nossos prazeres, né? Eu acredito muito que nem sempre a gente tenha que se punir, né? Ou se privar de comer alguma coisa para poder emagrecer. Eu sou a prova disso, né? Morena, boa noite, Morena, seja bem-vinda. Eu sou a prova disso. Hoje eu mantenho o corpo magro, dentro daquilo que eu considero magro para mim, comendo tudo que eu quero e tudo que eu gosto. Só que de forma consciente, alinhada com o meu objetivo de emagrecimento. Essa é a ideia que eu quero, essa é a bandeira que eu levanto. É isso que eu preciso passar para vocês sempre, para vocês poderem acreditar e ver que isso é possível, isso é verdade. Quando eu falo nisso, né, é possível emagrecer sem fazer dieta? É possível sim emagrecer sem fazer dieta. É possível se manter magro sem fazer dieta. Mas como isso, Estela? Se alimentando de forma consciente, se alimentando de forma responsável, tá? Porque a questão desse comportamento de comer a emoção, né? Se tu não tá de comer, sempre que te der vontade de comer, tu tá comendo a emoção.
Então, quando esse comportamento de comer a emoção se torna uma rotina na tua vida, é aí que mora o problema. É aí que tu começa a engordar. Então, se tu janta pizza todo dia, tu vai ter que arcar com as consequências desse comportamento. Tudo bem, se tu quer, né? Mas se tu quer emagrecer, se tu quer se manter magra, se tu tá no processo de emagrecimento e quer de fato perder peso, é bacana tu começar a identificar quando é que tu sente fome de fato e quando é que tu tem vontade de comer. E quando tu tem vontade de comer, o que está acontecendo? Vamos ver aqui. O que está acontecendo quando tu tem vontade de comer? Né? O que está por trás desse comportamento? É o medo? É uma ansiedade? É uma tristeza profunda? É o ócio? O que acontece? Tá? Porque daí sabe o que vai acabar acontecendo? Se tu não prestar atenção nisso, se tu não prestar atenção nas tuas emoções e no que está te levando para a comida, tu vai acabar ganhando peso. Além de não emagrecer, tu vai ganhar peso. E aí, quando tu começar a ganhar peso, tu vai dizer assim para ti, ó, ah, eu não tenho tempo para fazer academia. Ah, eu não tenho tempo para fazer dieta. Eu nem gosto de salada. Para mim vai ser muito difícil emagrecer, porque eu não gosto de comer saudável. Ah, eu não tô gorda. Isso é retenção de líquido. Ah, eu tenho o metabolismo lento. Eu escuto inúmeras desculpas, todos os dias. Eu vou dizer que é desculpa, né? Porque como eu trabalho com isso, eu sei todas as vezes que eu pego alguém para trabalhar e que eu começo a entrar nos detalhes da vida dessa pessoa, eu sei que aquilo é uma desculpa. Ela tá se justificando para o comportamento que ela tem, tá? Então, por isso, com todo respeito, eu estou dizendo que é uma desculpa porque é de fato, né? Então, é muito mais fácil tu se enganar, mentir para ti, né? E mentir para quem quiser ouvir, dizendo que tu não tem tempo, que teu metabolismo é lento, que tu já passou dos 30 ou do 40, que então fica mais difícil, que isso é culpa do corticoide, porque tu toma corticoide, daí é retenção de líquido. É muito mais fácil tu te enganar e ficar inventando essas desculpas do que tu dizer para ti assim, não, olha só, eu não estou prestando atenção em mim, eu estou tendo descaso comigo e é por causa disso que eu estou engordando. Quando a gente assume a responsabilidade, vai doer, com certeza vai doer, porque ser autorresponsável requer maturidade, né? E assumir que eu sou culpada por eu estar assim não é fácil, mas a partir do momento que tu deixa de contar essas desculpas, que tu assume o controle e assume a responsabilidade, tudo vai ficando mais fácil, tá? Tem aquele momento de dor inicial, mas depois a coisa flui. E é isso que eu preciso dizer para vocês, entendeu? A fome emocional, ela é sim o principal disfarce da ansiedade, tá? Então é muito interessante, deixa eu ver aqui, que vocês prestem atenção na forma como vocês estão comendo, tá? Essa fome emocional, essa vontade de comer, ela é, de fato, o principal disfarce da ansiedade. Alguém faz aqui sentido? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se alguém... Deixa eu ver quem está comigo aqui. Faz sentido para vocês? A Márcia está aqui ainda. Faz sentido isso? Faz sentido dizer que quando vocês estão com uma vontade de comer qualquer coisa e não conseguem identificar o que é, vocês acabam comendo de forma exagerada? De forma desequilibrada, sem entender o que está acontecendo? Né? A fome emocional, ela aparece e muitas vezes em formas de desejos. Eu tenho um desejo de comer alguma coisa, né? Esses desejos geralmente também são muito calóricos, tá? A fome emocional, ela é insaciável. Essa vontade de comer que dá na gente repentinamente, ela vem de forma insaciável. E eu tenho outra coisa que acontece, ela inibe a nossa sensação de saciedade. Então, o que acontece? A gente come até o último pedacinho. A gente come até não aguentar mais.
eu sei disso, né, e compartilho isso com vocês, que é de fato uma verdade, porque eu já fiz isso. Eu tenho, já tive episódios de abrir sacos de merengue e comer o saco de merengue todo, até acabar. Já teve episódios de eu comprar barra de chocolate, e eu nem gosto de chocolate, assim, a ponto de comprar barras, entendeu? Mas já tive episódios de ansiedade ou de descontrole emocional, de falta de inteligência emocional, de comprar barra de chocolate e comer toda. E pelo amor de Deus, entendeu? Tu pode abrir um chocolate na minha frente, eu não vou ter vontade nenhuma de comer, porque eu não sou afim de chocolate. Mas quando tu não consegue entender o que está se passando contigo naquele momento, tu faz esse tipo de insanidade, né? Tu acaba tu tem esse comportamento porque tu tenta preencher um vazio, e aí tu desloca, preenche esse vazio com comida. Tá bom? Outra coisa que acontece também, quando a gente tem esses episódios de comer por vontade de comer, a gente come de forma solitária. A gente come sozinha, quando não tem ninguém vendo. A gente não compartilha esse momento de comer com alguém. Na hora que a gente está com alguém, a gente está ali comendo, se alimentando de forma educada, responsável, né? Quando a gente está sozinha, é que a gente tem esses episódios, assim, esses devaneios, essas insanidades, e acaba comendo de forma compulsiva até, muitas vezes, tá? Isso não te torna um compulsivo, mas tu tem episódios de compulsão nesses momentos, tá? E depois disso vem um sentimento de culpa muito grande. Quando a gente tem essa vontade de comer, que acaba preenchendo essa vontade de comer com comida, que a gente tá camuflando, na verdade, uma emoção que a gente não está identificando, tá? A gente vem a culpa depois, né? A gente tem esse pico de compulsão, vai lá, come até o último pedacinho, come tudo que pode, até não poder mais, vem a culpa, come sozinho, vem essa culpa depois, essa culpa te traz uma emoção gigantesca, tu acaba te sentindo péssimo, muito péssimo depois, tá? E vira o ciclo vicioso, né? Para eu aliviar esse sentimento de culpa, eu busco um prazer, tá? E aí eu volto de novo para a comida, tá? De forma solitária de novo. É louco, né? Mas é bem isso que acontece. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje? O que eu queria explicar hoje? Essa diferença, né, entre fome e vontade de comer. Faz sentido? Né? Faz sentido para vocês a diferença? Que a fome e a vontade de comer são coisas completamente diferentes. A fome eu tenho que nutrir o meu corpo, que é a minha máquina. Eu preciso me alimentar de forma nutritiva para poder fazer com que a minha máquina, que é o meu corpo, trabalhe para mim de forma saudável durante o dia. Então, eu preciso me alimentar de forma só para isso. A vontade de comer, ela ultrapassa isso, tá? A vontade de comer, ela é a fome emocional. Ela chega de forma repentina, tá? Sem avisar, né? Geralmente faz com que eu tenha comportamentos completamente diferentes do que eu tenho habitualmente. Então, eu como demais. Vamos ver quem que entrou aqui. Luciano. Oi, Luciano, seja bem-vindo. Eu acabo comendo demais, como de forma compulsiva, como muitas vezes isolado, de forma solitária, tenho sentimento de culpa depois e não consigo identificar, né, qual foi a emoção que fez eu me deslocar para a comida. Qual foi a emoção que fez eu ter esse tipo de comportamento? E isso que é interessante a gente prestar atenção, tá? Bom, Estela, tá, agora eu aprendi o que é fome, né, física, aprendi o que é fome, o que é vontade de comer, o que é fome emocional, mas eu ainda não sei me controlar. Eu ainda não sei, eu ainda não tenho condições de me auto-perceber. O que eu faço, então? Né? Ok, agora eu já sei o que é, já sei a diferença, já sei que muitas vezes, na maioria do tempo, eu estou me alimentando de forma emocional, estou nutrindo a minha fome emocional ao invés da minha fome física, só que eu ainda não tenho condições de perceber quais são os gatilhos que disparam em mim, né, que me levam para esse comportamento. Tudo bem. A gente não aprende assim também no instalar de dedos.
E eu concordo com vocês que isso é difícil de identificar, tá? Mas é possível. Se eu puder dar uma dica agora aqui nessa live e dizer para vocês o que é que vocês deveriam fazer, comecem a prestar atenção em vocês. Comece a prestar atenção o que foi que aconteceu, o que é que antecedeu esse comportamento. Quando vocês se deslocarem de forma enlouquecida para a comida, para um pouco antes, né? Volta, né, no tempo e preste atenção no que foi que aconteceu. Ah, eu tive um estresse, eu tive um dia muito cheio, eu tive, né, uma desinteligência com meu marido, ou com a minha filha, ou com meu filho, eu vim de um dia cansado, foi por isso que eu comi dessa forma. Ou eu bati uma meta que eu precisava bater, então eu acho que eu tô merecendo. Aí vem o sabotador do merecimento, né? Eu mereço comer, né? Então, prestem atenção, tá? É mais uma questão, é muito mais, na verdade, né? Uma questão de autocuidado, de autopercepção, tá? Do que qualquer outra coisa. Por isso que eu digo sempre que a forma que eu trabalho esse emagrecimento, ele é sistêmico, porque ele tem um olhar muito mais voltado para ti, para dentro de ti, para tuas emoções, para o teu dia a dia, para tua rotina, do que... Vamos ver quem entrou aqui. Do que tudo aquilo que tu já ouviu falar sobre como emagrecer, né? Eu não estou falando aqui de medicação, de shakes, de alimentação. Não. Eu estou falando aqui de coisas simples, de se auto-perceber. Perceber o que foi que aconteceu comigo naquele momento, que fez com que eu me comportasse dessa forma. Porque toda emoção gera na gente um sentimento, ou todo sentimento gera uma emoção, que faz eu ter um comportamento. Então, qual foi o sentimento que me veio antes? Qual foi a emoção que eu tive antes de me comportar assim? Foi a emoção ruim em função de que tipo de comportamento? Sabe? Então, vamos prestar atenção. É muito mais um convite para se auto-perceber. É muito mais um convite que eu faço para vocês parar de olhar para fora, para o outro, para o lado externo da vida, e eu começar a olhar para si. O que é bacana? O que eu não resolvi? O que eu preciso dizer que eu não disse? O que eu preciso parar de fazer que eu ainda continuo fazendo? Quais são os sapos que eu venho engolindo? O que não está bacana na minha vida pessoal, na minha vida profissional? O que não está bacana na relação minha com meus filhos, ou com meu marido, ou no meu ambiente de trabalho? São essas coisas que a gente precisa resolver para que a gente consiga, então, ter um olhar carinhoso para a gente, né? Não ficar passando para debaixo do tapete coisas do dia a dia que precisam ser resolvidas. Então, é esse convite que eu faço. Quer começar agora a identificar o que é vontade de comer e o que é fome? Começa prestando atenção na tua vida. E nos pilares que envolve, tá? Que é saúde, que é trabalho, que é família, que é lado financeiro também afeta muito isso. Muitas pessoas estão assim com a vida financeira bagunçada, atrapalhada, e acaba deslocando para a comida. Então, o convite que eu faço hoje, né, depois de explicar para vocês o que é fome física, o que é vontade de comer, é que vocês possam, então, de fato, ter um olhar mais carinhoso para vocês. Olhar mais, prestar mais atenção no que está acontecendo na volta de vocês, para poderem resolver o que precisa ser resolvido. Porque a emoção, ela não tem que ser comida. A emoção, ela tem que ser vivida. Tá bom? Esse era o recado. Quem que deu um joinha aqui, né? Quem que concorda com isso? A emoção é isso. A gente não pode comer a emoção, né? Porque eu digo sempre, e faz muito sentido para mim essa frase, eu gosto muito de falar ela, né? Se a fome não é o problema, a comida não pode ser a solução. Tá? Então, vamos pensar assim. Olha que interessante essa frase. Se eu não tenho fome, eu não posso resolver com comida. Então, se a fome não é o problema, a comida não é a solução. Qual que é o problema? O problema é o meu marido. Cuidar do marido. Eu sempre vou trazer o marido, né, gente? Porque o meu público é muito mais feminino, então eu sempre vou trazer o pobre do marido. Tá? Qual que é o meu problema? São os meus filhos?
ah, é o meu trabalho, ah, é o meu chefe. Se o meu problema, se os meus problemas são esses, dessas ordens, né, eu tenho que resolver eles de outra forma, não é comendo que eu vou resolver. Então, a ideia é essa, tá? O recado que eu tinha hoje era esse. Se fome não é o problema, comida não é a solução. Vamos resolver os nossos problemas e parar de comer as nossas emoções. E aí sim, a gente vai ficando mais leve, a gente vai se tornando mais leve, porque uma pessoa que está satisfeita no trabalho, uma pessoa que está satisfeita com os filhos, uma pessoa que está satisfeita com o resultado financeiro dela, uma pessoa que está satisfeita com a vida profissional dela, ela é uma pessoa mais leve. Né? Ela não incomoda ninguém, ela é uma pessoa mais leve. Se ela é uma pessoa mais leve, ela vai ficando naturalmente mais magra. Então, muitas vezes, o peso que a gente carrega nem é nosso. São os pesos dos nossos, os quilos da balança são os nossos problemas. Vamos resolver o que tem que ser resolvido, tá? E ficar, de fato, mais leve e naturalmente mais magra. Ok? Esse era o convite, esse é o recado de hoje, né? Essa era a ideia de hoje dessa live. Eu espero de verdade ter passado alguma coisa bacana, ter contribuído de forma positiva, tá bom? Quem quiser compartilhar a live, eu vou ficar bem feliz, tá? Vou adorar saber que alguém compartilhou. E vamos mandar recado aí para mais pessoas, ok? Um beijo, então, meninas. Fiquem muito bem. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final, tá bom? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mandar algum recado, se eu não responder agora, eu vou responder daqui a pouquinho, tá? Um beijo, fiquem bem. E até semana que vem ter live de novo. Ah, outra coisa que é importante também. Se vocês tiverem algum assunto, se vocês tiverem alguma dúvida, algum tema que vocês achem relevante a gente trazer para a live, é só mandar aqui que a gente vai fazer, tá bom? Compartilhem comigo aí as ideias que vocês têm sobre os temas que vocês querem debater, que a gente vai colocando aí e vamos discutindo nas próximas lives, tá bom? Beijo, 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 linda. Beijo, Deia. Ó, tô indo para aí amanhã, Deia, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Vamos encerrar aqui. Tchau, gente. Iniciar aqui. Porque eu gosto, adoro compartilhar conhecimento. E é uma área tão gostosa, né? Essa área de autoestima, de emagrecimento. É muito bacana. Toda mulher quer emagrecer pelo menos uns 4 quilos sempre, né? A gente sempre quer perder um pouquinho.
E aí, às vezes, tem umas coisinhas que estão no meio do caminho que impedem a gente de emagrecer. E eu estou sempre aqui dando dicas. Vamos lá. Vamos ver como é que está o pessoal aqui do Insta. Quem está chegando agora, se quiser compartilhar a live, eu vou adorar. Rapidinho, compartilhar